Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos os que estão me acompanhando. Já são 518 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, né? Se você que está inscrito no meu canal, gosta do conteúdo do meu canal, indica um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga lá para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram, né? E usar como vocês bem fazem a parte dos comentários para debater, propor, refletir sobre esse difícil momento que nós estamos vivendo, né? Lembro que hoje também estarei no Jornal da Cultura, né, às 21h15. Hoje ele é mais curto porque tem o Roda Viva, às 22 horas, que vai estar, inclusive, sendo entrevistado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É tudo ao vivo. Lembro também do Masterclass, que nós estamos lançando o último curso sobre o que é fascismo. Lançamos 2 anteriores, vocês lembram? A história da ditadura militar no Brasil, história política das constituições brasileiras, né? E agora estamos lançando o que é fascismo, onde você pode encontrar tudo isso. É muito fácil. www.cursosdovila.com.br. Você lá encontrará todas as informações sobre os 3 cursos, ou seja, aonde? www.cursosdovila.com.br, né? E lembro que a última, nós temos várias entrevistas que já estão realizando essa semana, e a última que nós postamos é excelente. Assistam, né? Que é a discussão sobre a moderna agricultura brasileira, no livro do Dr. Herbert Klein e do Dr. Francisco Luna. É excelente, dados, informações, reflexões, histórias, questões contemporâneas. Vale a questão do papel da China, as mudanças da agricultura. Também no final da entrevista falamos da América Latina. Assistam que vocês vão gostar. Sempre naquele sentido de qualificar a reflexão sobre o Brasil, que esse é o nosso intuito. Bem, a questão hoje que se fala mais é a questão da anistia, né? A anistia que Bolsonaro veta trechos de proposta que perdoa dívidas de igrejas, né? O total estima-se, é uma estimativa, não há um valor fechado, mas de 1,5 bilhão de reais. Portanto, 1,5 bilhão de reais representa esse ato, né? Que no momento que nós sabemos há uma situação terrível financeira, né? Há uma discussão de aonde buscar dinheiro, vai ter de aumentar tributos, a todas as questões dos nossos encontros nós sempre discutimos, analisamos, e agora enfiar um jabuti numa medida provisória que e aí legislando para os seus próprios interesses, porque foi a bancada evangélica que enfiou esse jabuti, que é um perdão tenebroso de dívidas tributárias. Eu estou usando como fonte o Poder 360, né? Que diz que a isenção, Bolsonaro vetou os trechos que previam isenção de pagamento da CSLL, ou seja, da contribuição social sobre o lucro líquido, e anistia das multas recebidas pelo não pagamento do tributo. Aí há uma série de justificativas, né, feitas pela Secretaria-Geral da Presidência da República. O Bolsonaro aproveitou para dizer que se mostra favorável à não tributação de templos de qualquer religião, porém teria obstáculo jurídico incontornável, podendo, segundo ele, a eventual sanção implicar em crime de responsabilidade. O que é o crime de responsabilidade? É o impeachment, né? E aí ele sugere, o que é fantástico, numa postagem no Facebook, o Bolsonaro, que ele acha absurdas as multas, quer dizer que e que se ele fosse deputado ou senador, diz ele, confesso, caso fosse deputado ou senador, por ocasião da análise do veto, eu votaria pela derrubada do mesmo. Ou seja, ele veta, mas como presidente, mas se ele fosse deputado ou senador, ele derrubaria o veto dele. Não, nós vivemos um momento de loucura, né? O país realmente vive um momento tenebroso. Temos um aloprado na presidência da República, mandrião, aloprado, de uma incapacidade absoluta, teria um homem quase próximo à interdição, porque ele não tem condições nenhuma de exercer qualquer tipo de função, muito menos ser o chefe do Executivo Federal no momento dificílimo da história nacional, crise, a maior recessão econômica da história do Brasil republicano, a maior crise sanitária, um momento difícil, mudanças no mundo complexas, né? Ele veta e propõe a derrubada do veto dele, né? E diz que vai apresentar mais uma PEC, mais uma. Nós já temos mais de 100 aprovadas na nossa Constituição, a ser apresentada nessa semana para restabelecer, buscar uma solução que resolva essa questão dos mercadores da fé, né? A questão que eu estou destacando
não é o crente, aquele que crê, o fiel, a pessoa que tem uma relação realmente de fé com qualquer dessas denominações religiosas. Não é isso, entenda-se. Eu estou falando dos donos dessas empresas, que são empresas da fé. Geram lucros fabulosos, pagam pouquíssimos impostos, quase nada, porque a CSLL tem a ver com a isenção, a contribuição social sobre o lucro líquido, é um dos impostos, mas eles não pagam um monte de outros, né? Então eles são bilionários, eles são donos de canais de televisão, tem a concessão de rádios, jornais, revistas, né? Tem lá toda a parte de indústria fonográfica, tem muito dinheiro no exterior. Geralmente essas empresas da fé se transformaram em multinacionais da fé. O dinheiro entra, sai, não há registro nenhum, é a casa da mãe Joana. Quer dizer, portanto, são empresas da fé que oferem lucros fabulosos e os donos são milionários, moram em mansões, têm fazendas, é uma grande festa, aviões particulares, é uma coisa inacreditável, né? O dono dessas empresas da fé que iludem aquelas pessoas que têm a fé sincera, né? Que tem aquela fé sincera, iludem. E mais, e aí tem uma questão, a cada 2 anos usam das suas empresas da fé, né, para patrocinar candidaturas ou deles mesmos diretamente, vide Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, ou vão comerciar apoio, né, de candidatos que se identificam ou que protejam essas empresas da fé. Isso aqui é um escândalo. Eu torço para que o Congresso Nacional, que votou erroneamente, volte atrás, não derrube o veto do presidente, né? Essas empresas da fé têm de ser tributadas sim, Outra coisa importante nessa questão, importantíssima, né, é que nós vivemos uma situação financeira terrível, o Estado brasileiro, não há nada que justifique essa anistia. Esse dinheiro não vai ser distribuído, não é um auxílio emergencial para crentes, nada disso, para aqueles que acreditam fielmente na palavra dos seus pastores, não é isso, é para encher os bolsos dos bilionários que defendem essas empresas da fé. E essa é uma questão que nós temos de discutir urgentemente no Brasil. É a relação nefasta, nociva ao Estado Democrático de Direito entre religião e Estado, né? Essa questão que no Brasil eu, sinceramente, imaginava que estava resolvida há mais de um século, não está. Pelo contrário, a eleição do elemento Jair, né, assolou de tal forma isso que hoje esses mercadores da fé se julgam donos do Brasil, donos da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Não só donos financeiros, como querem interferir na vida privada dos cidadãos, controlando, batendo de frente com a Constituição, batendo de frente com a legislação existente, querendo impor a sua visão de mundo como se nós fôssemos uma república de talibãs. E aqui não é uma república de talibãs. Aqui é uma república laica e que tem como sustentáculo, como base, a Constituição de 5 de outubro de 1988. E significa que Estado laico não significa Estado antirreligioso. Isso é importante destacar. Estado laico separa a religião, que é da esfera privada, do Estado, que é uma questão da esfera pública. Vamos pegar essa questão e retroagir um pouco historicamente para entender como é que isso se desenvolveu ao longo dos últimos séculos da história do Brasil, do século XIX, do século XX e agora. Vamos lá. É uma questão interessante nós entendermos que durante o período colonial, os reis, o Brasil colônia de Portugal, é evidente, os reis portugueses tinham o direito de padroado, o Estado controlava a igreja, né? Quando veio a independência, em 1822 e depois na Constituição de 1824, considerou-se que aquele direito dos reis portugueses foi transferido ao imperador do Brasil, a Dom Pedro I. E o Estado é que controla a igreja, o direito do padroado permaneceu.
né, durante todo o período imperial, no primeiro reinado, no período regencial e no segundo reinado. Teve, inclusive, uma série de incidentes, como a questão religiosa nos anos 1870, né, e isso foi até 1889. Isso criava problemas, porque a religião católica é a religião oficial do Estado, tem de ser destacado também esse ponto, e, por exemplo, os protestantes, a dificuldade dos protestantes, por exemplo, quando faleciam, onde eles iam ser enterrados, né, já que os cemitérios eram católicos. Há toda uma discussão que passa por aí, que um dia, com mais tempo, nós poderemos discutir. Quando chega em 1800, analisá-la com cuidado. Quando chega em 1889, a 15 de novembro, vem a República. No início do ano seguinte, o ministro da Justiça, era Campos Salles, né, vem um dos primeiros atos do governo provisório, a separação igreja e Estado, que era uma antiga demanda, né, separar a igreja do Estado. Lembre-se, algo que eu sempre digo, a nossa República de 1889, ela é filha, ela é herdeira ideologicamente da Terceira República Francesa, aquela que nasce após a derrota na Guerra Franco-Prussiana, né? Vem a Terceira República, que é uma república laica, uma clara separação igreja e Estado, e há toda uma construção do que é o cidadão, e nós somos produtos daquilo. Se vocês lerem os propagandistas da República aqui no Brasil, né, Silva Jardim, por exemplo, que está no meu livro, A História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, um dos discursos ali é do Silva Jardim, você vai ver isso muito claro, né? Como que os republicanos no período da propaganda, ou seja, 1870, 1889, por que 1870? É o momento da publicação do Manifesto Republicano, a questão da separação igreja e Estado estava colocada, e vai ser feito em 1890. E na Constituição de 1891, que é motivo até no meu curso História Política das Constituições Brasileiras, um dos episódios é a Constituição de 1891, lá você tem a separação, portanto, igreja e Estado. E isso percorre a vida depois no século XX brasileiro, tanto nas Constituições de 1934 e vai indo, 37, 46, 67, a emenda constitucional número 1 de 69, até finalmente chegarmos à Constituição de 1988. Isso é importante, você separou a igreja do Estado e cada uma tem, o Estado tem a sua vida própria, e as igrejas, e aí vamos pensar no plural, porque durante muito tempo falar em igreja era sinônimo de igreja católica. Não é, claro, especialmente a partir dos anos 1970 e mais ainda a partir dos anos 1980, né, no século passado, com o crescimento dos evangélicos, aí quando você fala igreja, você tem que usar o plural. Quais igrejas, de que igreja você está falando? Não é mais só da igreja católica. E a pluralidade no campo da religião, assim como no campo da política, é muito bom, né? Cada um escolhe se quer ou não quer ter religião, e se quer ter religião, seguir algum credo, ele tem direito de acompanhar todos os credos, né? Não só nas vertentes do cristianismo, pode ser o budismo, o hinduísmo, o islamismo, etc., o espiritismo, e por aí vai. Em suma, né, é uma questão, portanto, do indivíduo, não é uma questão do Estado, da esfera pública, uma questão da esfera privada. E isso parecia uma coisa aparentemente resolvida no Brasil, né? E como isso é hoje nas grandes democracias do mundo, você tem a separação igreja e Estado. Quando você tem uma presença e houve um retorno, especialmente no Oriente Médio, da igreja controlando o Estado, processo inverso, é o caso clássico do Irã, na Revolução Iraniana, dos ayatolás, e o símbolo maior é o Ayatollah Khomeini, né, quando você é proclamada a República Islâmica lá do Irã. Um movimento que levou à derrubada do Shah Reza Pahlavi, imaginava-se que construiria-se uma república democrática. Gulbani Sadr, que foi o primeiro presidente eleito, pouco depois ele é obrigado a fugir do Irã disfarçado e até hoje vive quase que clandestinamente na Europa, né? E aí se impôs uma ditadura religiosa e as leis religiosas como leis de Estado. E aquilo acabou se espalhando também para outros países. O curioso é que o nacionalismo árabe, especialmente, lembrar que o Irã não é árabe, é persa, mas o nacionalismo árabe, Nasser é a grande figura ali dos anos 1950, estou retroagindo um pouquinho, você tem ali a presença desse nacionalismo, da questão da separação igreja-Estado, né? Algo que entre os muçulmanos, o momento clássico foi na Turquia, com Atatürk, quando você tem a separação igreja-Estado, e é um processo de ocidentalização muito rápido da Turquia, processo que nos tempos mais recentes deu enormes saltos para trás, né? Mas
naquele momento histórico, na segunda metade do século XX, você tem, portanto, essa separação. O caso do Irã é uma espécie de ponto de inflexão, que a partir de então você começa a ter outra vez a religião, no caso dos muçulmanos, ter uma forte presença na política. Veja o caso do Egito, a Irmandade Muçulmana, que venceu a eleição, começou a querer impor seus valores, houve um golpe militar, impôs uma ditadura, né, e hoje o instrumento para se manter a religião longe do domínio absoluto do Estado é a forma ditatorial. Vide Argélia, no norte da África também, né? Ou seja, você teve, portanto, uma derrota dos partidos laicos e da visão da laicidade nos países muçulmanos, árabes, porque nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano, e o maior país muçulmano não é árabe, que é a Indonésia, né? Então vamos só explicar essas questões, mas houve uma derrota do laicismo e uma vitória das correntes religiosas. O que é curioso é que no caso do cristianismo, aí nós já estamos num outro terreno, portanto, essa separação ficou claramente delimitada, em alguns momentos históricos com enorme tensão, né? Veja o momento da Revolução Francesa, né? Depois todos os episódios que ocorrem na Vendéia e etc. E vamos vendo os outros países, todo esse confronto. Mas no caso latino-americano, clássico é o caso mexicano, né? Na época de Benito Juárez, das leis da reforma, da obrigação da igreja desamortizar os bens, ou seja, vendê-los, não o faz é a nacionalização dos bens do clero, um processo, portanto, de transformar a terra em mercadoria, porque no México, nesse momento histórico, os liberais são liberais, né, e os conservadores são conservadores mesmo. Não é aquele pastiche de ser a mesma coisa e a divergência se dá por questões familiares, não, são por questões programáticas, e a figura clássica disso são as leis da reforma e a figura do grande Benito Juárez, né? No caso brasileiro, portanto, que já o Império pensava nessa separação, Igreja e Estado, acaba ocorrendo só durante a República, e isso parecia uma coisa sanada. Os padres da Igreja Católica tiveram uma grande participação na vida política, por exemplo, do processo da independência, né, no primeiro reinado, no período regencial. Um dos regentes, o padre Antônio Feijó, né, senador do Império, é um padre, né? O pai do José de Alencar, o grande senador Alencar, eleito senador, ali já é deputado e depois eleito senador em 1832, depois presidente da província do Ceará, né? Então você tem uma participação muito grande, lembrado do mártir, como é o Frei Caneca, na Confederação do Equador em 1824, isso só para dar uma ideia que você tem uma presença muito grande dos padres na vida política. E durante a República também, né? Em vários, não é só em regiões, você tem a presença no Nordeste de padres na política, mas tem a presença aqui em São Paulo, você teve senadores de padres da Igreja Católica, deputados federais e assim por diante, prefeitos, né? Mas esse processo foi diminuindo e ao mesmo tempo que foi desaparecendo essa participação dos padres, isso eu acho extremamente benéfico da vida política, no caso nosso, aqui do Brasil, houve então houve uma transição que nós naquele momento histórico, no calor da hora, acho que ninguém conseguiu ver. Com começar o crescimento dos evangélicos, que agora deixam de ser chamados pejorativamente, como eram chamados, de crentes, era essa expressão pejorativa, começa a crescer os evangélicos e eles começam a não só ter uma presença nas cidades, como uma presença na vida política, como primeiro com vereadores, ainda de forma um pouco tímida, né? Já no final do século XX, a transição para o século XXI, aí você já tem uma presença grande dos evangélicos, tanto que na campanha eleitoral de 2002, a presença dos evangélicos na campanha eleitoral é bastante grande. E como? Só para relembrar. A mais poderosa igreja, não é a mais poderosa, mas ela é poderosa porque ela tem o controle de TV, rádio, jornais, tem presença em mais de meia centena de países, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela tem uma presença na mídia muito grande, mas não é a mais importante igreja evangélica. Mas na eleição de 2002, eles falavam que o diabo usava barba. Era assim que eles falavam. Ou seja, para quem era para votar no José Serra, porque o Lula era o oponente, né? E que tinha barba, evidentemente. Depois, o demônio continuou com barba, mas acho que foi resolvido esse dilema teológico. Por quê?
porque eles começaram a apoiar o Lula e tiveram uma relação muito boa com o PT durante 8 anos do Lula e durante os quase 6 anos de Dilma, né? Tanto que o Marcelo Crivella foi o ministro da pesca da Dilma e tiveram excelentes relações. Ela esteve presente na inauguração do Templo do Salomão, invenção de tradição, porque ninguém sabe como era o templo, qual é a fonte histórica, arqueologicamente não dá nem para mexer, imagina o caos se fosse mexer ali onde está hoje é só o Muro das Lamentações, depois, tem a mesquita, aí se for mexer ali, é até proibido, né, em termos religiosos, daria uma confusão danada. Mas ninguém sabe exatamente, você não tem uma descrição do como era o primeiro templo, por exemplo, né, que é o Templo de Salomão. Mas tudo bem, você inventa as tradições, construir o templo aqui no Brás, e ela esteve presente lá na inauguração. Foi no momento, inclusive, que o Macedo estava se travestindo de judeu. Né? Lembra? Usava o kippá, colocava... Eles começaram a achar que eles eram judeus, né? É uma coisa assim exótica. E aí acentuou muito a relação com Israel, porque sabe qual é a tese? Olha que tese fantástica, que não é deles, é copiado, para variar, vem dos Estados Unidos, né? Que é o seguinte, Jerusalém tem de ficar sob controle dos judeus e não dos infiéis, entre aspas, que são os muçulmanos, porque é um meio de Cristo voltar à Terra, né? E aí seria o ponto final da história, só que nesse caso seria de converter também os judeus, esqueceram de avisar, né? Então, por isso que tem essa relação, eu estou fazendo uma forma muito sumária, eles tentam sofisticar um pouquinho, mas é isso, né? Tem de ficar sob o controle dos judeus, impedindo que os infiéis controlem a Terra Santa, né? E para permitir a volta de Jesus, aí Jesus termina o ponto final da história, seria o ponto final da história, né? E aí está a conversão de todos, claro, ao cristianismo, que é o esperado ungido voltar à Terra. Grosso modo é isso. A questão que se coloca nessa figura da Igreja Universal é essa relação que ela tinha com a política muito forte. Eu acho que de todas as denominações é que tem uma relação mais forte, que tem até um partido político. Tem até um partido político. Aqui em São Paulo está lançando o Celso Russomano, que se diz católico, não evangélico, não sei se não é essa questão, também não acho isso relevante, né? Mas só para mostrar a presença política que ela tem. Mas onde ela é forte, é no Rio de Janeiro. Por isso que nós estamos nos nossos encontros, especialmente nos últimos, fazendo muito essa relação com o Rio de Janeiro, porque o que hoje tem lá em Brasília é uma reprodução em escala muito maior do que tem no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, das grandes capitais brasileiras, é que tem a maior proporção de evangélicos, né? E aquela moda de fazer política em que você mistura a questão da fé, dos interesses, né? Daquela relação que a pessoa tem mesmo com a fé, que não está lá para obter nenhum ganho material, nada disso, e com os empresários da fé, os mercadores, eu chamo de vendilhões do templo, sepulcros caiados, né, porque eles são isso mesmo, são gente bilionária. Tem um que aparecia na televisão, hoje eu nem tenho mais paciência de vê-lo, mas ele vinha com relógio de ouro, ele fazia assim, era uma espécie de senhorzinho Malta da fé, sabe? Ele fazia assim, um relógio de ouro, acho que ele queria mostrar aos fiéis que se desse o dízimo para ele, todos teriam um relógio, eu presumo que era isso. Eu sei que tem pessoas que entregam o dízimo com a maior boa fé, e até penso o seguinte, olha, eu faço a minha parte para com o Senhor. Se ele não faz a parte dele, que é o pastor, o problema é dele. Eu sei que muitos pensam assim, né, fazem aquilo de forma sincera, mas eu aqui como um analista, intérprete disso, tentando estudar esses fenômenos, é bom lembrar que isso é uma questão ao longo da história, nós estamos falando de milênios, né, sobre o cristianismo, nós estamos falando de 2 milênios, né? Então, como eles usam da boa fé, né, de milhares e milhares de brasileiros, monetariamente são ricos, bilionários e não querem pagar os impostos. E o Jair, o elemento Jair, justamente é instrumento disso, porque é um oportunista. Lembra que ele foi batizado no Rio Jordão? Sabe por quem? Pelo pastor Everaldo, que está preso por corrupção. Corrupto. O Everaldo, né, que não é o lateral esquerdo da seleção de 1970, né, esse era uma boa gente, o lateral esquerdo, mas o pastor não. Ele deu de São João Batista e batizou o Jesus Cristo, que é o Jair Bolsonaro. Você imaginou Cristo ser Bolsonaro, né? É um negócio assim inacreditável. Então, esses mercadores, quando eu vejo eles na televisão, inicialmente eu dou risada, assim, nos primeiros 20 segundos, 30 segundos,
porque eles são picaretas, me desculpe usar essa expressão mais direta, né? São picaretas, eu fico rindo, mas aí depois eu fico triste, porque eu vejo as pessoas assim, tendo lá com uma dificuldade danada sendo obrigado, eles vêm com o cartão, com uma maquininha eletrônica, se você diz que não tem dinheiro, ele vem com a maquininha eletrônica para você pôr teu cartão lá, débito ou crédito, e não tem controle nenhum. Aí você pode me dizer assim, pô, mas só há essa ação mercadológica da fé entre os evangélicos? Claro que não. Também dos católicos. Vide, eu não sabia, e confesso a vocês, que esse padre de Goiás eu nem sabia, que diz que é a segunda festa mais importante católica, eu também não sabia. E o valor fabuloso que ele recebia mensalmente e o que ele desviou. E o que ele desviou comprando fazenda, explorando minas, comprando avião, é inacreditável. Então como é que a gente resolve isso sem discriminar A ou B ou C? Que não é uma questão de discriminação, é laicizando o Estado brasileiro. A nossa tarefa hoje fundamental é cumprir o que determina a Constituição. Não cair nas garras de qualquer empresa da fé. Não importa o seu credo, são empresas, querem dinheiro. A fé é um assunto privado, não é um assunto público. Qualquer um escolhe se quer ou não quer ter. E se quer, escolhe qual a denominação religiosa que ele mais se identifica. Agora, nunca tem a mercantilização disso. Ou na eleição, a cada 2 anos, e vocês vão ver agora nas eleições municipais, todo mundo vai lá se ajoelhar para esses mercadores da fé, para esses vendilhões do templo em busca dos votos. Como se o fiel automaticamente votasse no que o pastor mandasse. O que não é verdade. O pastor diz isso, claro, porque ele quer isso. Mas o fiel tem o discernimento e tem o livre-arbítrio de votar em quem ele quer. Porque se fosse assim, você pegava já o quantum que tem de evangélicos em tal cidades e é que eles iam votar no candidato tal porque o pastor mandou. Não é isso. Isso não ocorre, né? Então, nós temos belíssimos estudos de sociologia da religião no Brasil que mostram como é que essas denominações nasceram, cresceram, e ainda outros estudos que estão sendo realizados porque elas nunca tiveram tanta importância no poder em Brasília como com o elemento Jair. Né? E alguém que se diz não evangélico e que não tem nenhuma relação com a Bíblia, né? É o homem da barbárie, é o Beuzebu, né? O que não há ali é a caridade cristã, ao contrário, é a barbárie, o racional, o racismo, porque ele usa o Hélio Negão para mostrar que não é racista, né? A misoginia, né? O ataque à comunidade, violento à comunidade LGBT, ele pega depois lá um cabeleireiro e abraça como se fosse aquilo, um ataque aos nordestinos, vire a live criminosa de quinta-feira, criminosa, né? Chamando os nordestinos de paus de arara, e ninguém fala nada. Aqui vocês ouviram a resposta, né? Toda aquela coisa, aquela live de quinta é o exemplo do que não deve ser feito pelo presidente da República. Então isso está ocorrendo nessas proporções por causa desse mandrião, desse inepto, desse obtuso que está à frente da presidência da República. Mas vamos pensar nessa questão. Por isso, vamos ficar atento. Olha o seu deputado, olha o seu senador. Aprovar derrubar o veto é um verdadeiro absurdo. Esse dinheiro tem de ir para o Estado no momento que vai subindo, daqui um pouco a água já vai estar aqui, né? E quem vai pagar esse 1,5 bilhão que eles não pagaram é você, eu, nós. Se você gostou dessa live de tantas outras no meu canal, está entre os 518 mil, indica um amigo ou amiga. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar como vocês bem fazem a parte dos comentários. E lembra o que? Nós estamos agora oferecendo o que é fascismo, já oferecemos, está lá também História Política das Constituições Brasileiras e História da Ditadura Militar. Portanto, temos lá 3 cursos. Aonde? www.cursosdovila.com.br www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontrarão todas as informações sobre esses 3 cursos. E daqui a pouquinho eu estou participando às 21h15 do Jornal da Cultura. Até!